Ela tá até vermelha, ó. Ela tá dizendo que ele era apaixonado por ela, verdade? Não sabe? Olha a cor que ela ficou. Vamos lá. Gatinha, gatinha, lê pra mim, gatinha. Ela tá doida. Vocês são muito malvados, né? E tem umas coisas de professor assim. Tem duas coisas que eu me propus, vocês nem reparam, que de vez em quando eu tô falando eu faço assim. Ou assim. Porque tem aqueles professores que falam mais antigos assim, fica com aquela baba branca assim, né? Aí ela vai secando. Então eu não sei a partir de que idade ou quanto que a gente fala que começa. Então na dúvida eu tô sempre fazendo assim. E o outro é aquele guarda-chuva, né? Que gosta. O engraçado é que o professor que cospe, ele gosta de dar aula andando, né? Repararam? Você vai lá no meio, não sei o que. É nojento, né? E, enfim. E eu fico por aqui, eu não ando pra ir, e eu tô sempre fazendo assim. Porque vai que, sei lá, com 36. Então ano que vem já começa, pode ser com 40, não sei. Esse caso da plantação, olha só, interior de São Paulo, imagina um juiz sair da capital e lá no interiorzão deixar a vara, todo dia entrando no processo. É difícil, mas ele não acreditou nas fotos. Ele falou, não, isso aqui é montagem. Não é possível que uma plantação inteira de café tenha torrado em uma semana. E o juiz pegou e foi fazer a inspeção judicial. Então, inspeção de coisas, tá? O juiz pode, de ofício, a hora que ele quiser, ele determina, a hora, na fase instrutória, né, claro, ele determina a produção dessa prova. Mas ela pode ser requerida pelas partes. Já digo para vocês, a parte requerendo... Pô, olha o estado do judiciário, né? Pessoal aí com a meta 2 do Conselho Nacional de Justiça tá se matando para conseguir julgar os processos anteriores a 2005, né? No primeiro grau ainda de jurisdição, processos anteriores a 2005. Vocês acham que o juiz tem tempo para ir no interior? Pega um estado, Amazonas. O juiz lá da capital tem como pegar 3 barcos, 2 canoas, um jacaré, um hipopótamo para chegar lá no interiorzão e fazer inspeção judicial? Então eu nem peço assim inspeção judicial, mas às vezes se for uma coisa mais simples. Ixi, rapidinho, agora eu lembrei que os alunos do Amazonas não vão gostar da... Fala. Fazer uma inspeção, por exemplo, de pessoa, ele precisa cumprir alguma formalidade já? Avisa as partes. Ó, pergunta boa aqui da Hortência, eu já ia esquecendo. A inspeção judicial o juiz não pode ir sozinho não, porque as partes, ele vai intimar as partes dizendo que vai, né, praticar aquele ato, ele vai levar um escrivão que vai tomar nota do que ele for observando, ele vai editando, e as partes são intimadas, os advogados acompanharem, tá? Código da Vida, que ele conta um caso lá. Esse livro é muito bom. O caso principal que ele começa falando, de família. O juiz vai na casa da mulher conversar com as crianças, sem nenhuma formalidade. Ele vai, tipo, fora do cargo dele, assim. O juiz que é ministro, é presidente supremo hoje até, né? É o ministro Peluso, esse juiz. E você quer saber se esse ato valeria como uma inspeção judicial? Pode, né? Porque ele foi sem avisar. É por isso que ele reconhece como um bom juiz, né? Um juiz, ele fala o tempo inteiro, né? Que esse é o caso que ele vê assim de um bom juiz, de verdade, porque a pessoa, o juiz, ele não se convenceu só com que ele estava vendo nos autos, que tudo levava a crer. Eu também já li quando lançou, não lembro muito bem direito do caso. O livro que ela está falando é o Código da Vida, do Saulo Ramos, foi ministro da Justiça no governo Sarney, foi consultor jurídico no governo Sarney, é um dos maiores advogados do Brasil, dos mais bem-sucedidos, é um cara que já recusou convites para ser ministro supremo várias vezes, e nesse livro ele conta histórias da vida dele, algumas histórias até bem pesadas, em que ele ofende algumas pessoas, ofende alguns ministros do Supremo, elogia outros, enfim. E esse caso, o livro começa ele contando o caso de um juiz lá, primeiro grau, que tem uma história, uma briga de família, ele era juiz de família, envolvia uma alegação, num divórcio, uma alegação da mulher de abuso sexual dos filhos, né? E tinha umas gravações e não sei o que mais.
e tudo levava a crer que o cara realmente era culpado, mas foi esse esforço excessivo do juiz de chegar até a realidade, até a verdade, que fez com que no final fosse constatada a inocência, que a mulher estava manipulando, forçando as crianças a falar certas coisas, uma coisa nesse sentido. E isso imagina lá atrás, né, que você não tinha como, os meios eram muito mais reduzidos e essa proteção da criança ainda não era tão evidente. Esse juiz aí que ele fala, hoje é o presidente supremo, o ministro Peluso, e tem um dos episódios que o juiz vai conversar com as crianças, então ela quer saber se é uma inspeção judicial. Não é formalmente, justamente porque não teve a formalidade, o deferimento e tudo mais. Hoje, o ECA até permite, né, que você converse, a gente vê isso em vara de família, vocês se lembram que eu contei o caso da menina que o pai morreu e ela queria ficar com a madrasta? Lembra desse caso? O juiz também chamou a menina para conversar. Antes, ele deu a liminar, mas ele já tinha que sentenciar, ele não podia sentenciar daquela forma, ele chamou a menina para conversar antes. Que eu até contei para vocês que a menina saiu batendo porta, xingando, dizendo que ela nunca ia ficar com a mãe, que ele não podia fazer aquilo, que ele não tinha direito, não sei o que, Então os juízes eles têm que chegar mais perto possível da verdade, tá? Claro, a gente tem procedimentos no Código, mas a gente tem valores e princípios na Constituição que você às vezes pode utilizar para fundamentar alguns atos, desde que você não ofenda. Lembra que o Código prevê meios de provas legais e moralmente legítimos? Talvez a gente pudesse até encaixar aí no moralmente legítimo, né? Você ouvir as crianças. Na época não tinha previsão, na verdade. Na época, o ordenamento jurídico entendia que qualquer menor, por ser incapaz, o depoimento não valia nada. Hoje o ECA diz que crianças acima de 12, parece, a vontade delas, o juiz pode ouvi-los e considerar a vontade delas, né? Um pedido de guarda, uma coisa assim. Então ele inovou, ele ousou bastante, mas eu não vejo nenhuma imoralidade no ato, pelo contrário, eu vejo uma legitimidade moral que está coberta pelo Código, tá? Vale a pena vocês lerem esse livro. Não, mas aí ele vai fundamentar. Vamos pensar o seguinte: você tem uma série de elementos probatórios, mas o seu juízo subjetivo, ele te indica para uma conclusão a partir de premissas, né? Aquele raciocínio que a gente aprende lá no primeiro semestre, iniciação à ciência, que a gente estuda. Se a premissa está viciada, a conclusão vai estar viciada. E claro, quando a gente afirma as nossas premissas, a gente não é muito de ceder e mudar. Às vezes esse movimento faz com que ele mude algumas premissas. Então, que é isso que é o difícil no nosso trabalho do dia a dia forense, né? É você, quem está como advogado, como Ministério Público, tentar afetar esse juízo, esse pré-juízo, porque o juiz é ser humano. Quando ele pega uma questão, ele começa a ler, ele já julgou 700 processos, não são iguais àquele, são parecidos com aquele. Mas há uma tendência do ser humano isso aqui é igual àquele caso, Então as premissas já vêm viciadas. Então, às vezes, esse ato que ele faz, ele não vai precisar nem justificar, porque a importância desse ato no raciocínio é de esclarecer uma premissa que estava confusa. A partir daí, ele vai analisar o que tem nos autos, querendo chegar a uma outra conclusão, né? É muito fácil pegar, tá aqui a criança dizendo que foi abusada sexualmente, tá aqui não sei o que, concluo que houve o abuso. Muito rápido. Que nojento esse cara, não sei o que, Sabendo que a história não é bem assim, ele pode voltar para a instrução do processo e começar a aprofundar naquelas provas, no exame daquelas provas, determinar a produção de outras provas, mandar fazer um laudo do psicossocial, por exemplo, deixar as crianças mais tempo convivendo com os psicólogos forenses. As perguntas que ele vai fazer para os psicólogos forenses vão ser diferentes. Percebe? Se haveria possibilidade da mãe estar influenciando na resposta. Só essa pergunta muda também o foco do psicossocial.